O ajudante, o tipo afetuoso, interpessoal, generoso, demonstrativo, comprazedor e possessivo. Isso, hoje nós vamos falar dessa personalidade, dessa pessoa que você às vezes conhece aí, que é aquela pessoa que ajuda todo mundo. Pois é uma personalidade e que tem os seus aspectos de desequilíbrio, que é o que nós vamos falar nessa aula. O sofrimento por trás do possessivo é um desequilíbrio de personalidade que traz muita consequência no relacionamento, na vida social e até com o eu próprio, com o eu essência, com ele mesmo. Então, entender o que é a personalidade é um caminho extraordinário para o equilíbrio da nossa vida, para não sofrermos tanto e nem fazer as pessoas que estão ao nosso lado também sofrer. O desequilíbrio de personalidade de um possessivo, essa personalidade, ela faz parte da tríade emocional. Então, o possessivo, ele faz parte lá do emocional. Ela é uma pessoa totalmente ligada ao emocional. Se inscreva, deixa seu like, ative a notificação para você ficar ciente de outros vídeos que virão com mais aulas sobre equilíbrio de personalidade e, como esta aula de hoje, eu vou falar dos desequilíbrio, tudo o que faz parte do desequilíbrio, tudo o que traz perdas para a pessoa que tem esse desequilíbrio no aspecto de personalidade do possessivo. Para acompanhar todas as aulas e compreender as pessoas que convivemos ou até mesmo você, nós temos pontos fortes e pontos fracos nas personalidades. Porém, quando não sabemos, não conhecemos como realmente fomos moldados, como realmente fomos programados, como foi programada a nossa personalidade, às vezes sofremos porque passamos por alguns desequilíbrios que inconscientemente temos a atitude que nos leva a ter o desprazer de coisas horríveis, coisas que muito desagradáveis na nossa vida. Essas pessoas que hoje nós vamos falar, esse aspecto de personalidade, é os chamados de ajudantes. Será? Ajudantes ou bajuladores? Sim, chamamos esse tipo de personalidade de um ajudante porque há duas possibilidades. São de fato os que mais ajudam os outros, porém, o lado sombra dessa personalidade é a soberba. São muito soberbos. O auto-engano, ele se auto-engana, tendência de envolver-se demasiadamente na vida alheia. Essas pessoas têm tendência. Já vi às vezes falar, mas gente, como que a pessoa influencia tanto na vida do outro? Pode ser um aspecto de personalidade dela. São pessoas capazes de manipular as outras pessoas para satisfazer as suas próprias necessidades emocionais. Já viu aquela pessoa que ela ajuda e depois ela joga na cara? Ela fala, mas eu fiz tudo isso para você, você não reconhece, você não me valoriza e fica aquela vítima, né, aquele sofrimento. Pois é, pode ser um desequilíbrio na personalidade dessa pessoa, ou até mesmo você ou nós as 9 personalidades nos influenciam no dia a dia. Então, nós, durante o dia, passamos por essas 9 personalidades. Em algum momento, podemos sim passar por essa situação sem nem mesmo perceber. Por quê? Porque são situações que vivemos inconsciente. Conscientemente, achamos que estamos fazendo tudo certo, achamos que é a pessoa que está nos ofendendo, mas inconscientemente nós estamos sim ofendendo a pessoa. Isso tudo por um desequilíbrio de personalidade.
Mas no fundo, eles temem não ter valor e por isso creem que precisa fazer algo de extraordinário para conquistar o amor e a aceitação dos outros. Olha como é triste. Eles ficam temendo não ter amor nenhum, não ter valor nenhum. E aí começa a fazer coisas extraordinárias. Pessoas que às vezes dá até o que ela tem para o outro. Ela é capaz de se doar tanto que doa até financeiramente, ela se doa completamente. Às vezes ela não está bem, mas ela fala que está bem para ir cuidar da outra pessoa. Isso tudo por quê? Porque ela quer fazer algo extraordinário para ter a aceitação da pessoa, para ter o amor da outra pessoa. E isso é um desequilíbrio de personalidade. Isso é uma autoimagem falsa, segundo a qual são absolutamente desinteressados e generosos e não querem nada em troca do que dão, quando na verdade pode ter grandes expectativas e necessidades emocionais que os percebem. São pessoas que fazem aquilo tudo para você, se dedica, faz tudo. Você pensa, nossa, como essa pessoa ela tá se dedicando, ela é tão boa, mas no fundo, no fundo, no fundo, ela não está sendo generosa. Ela está sendo interesseira. Passamos por determinada situação na nossa vida que até traz consequência. Tudo isso em prol de uma personalidade que está em desequilíbrio e a gente nem sabe. Como esse desequilíbrio acontece? Através da nossa programação. Como nós fomos programados, como a gente continua a nossa programação, o que nós aprendemos, o que a gente está convivendo hoje, as coisas que a gente vê, tudo isso vai nos moldando e fazendo de nós uma personalidade, fazendo a nossa personalidade. A pessoa que tem essa personalidade, ela se autopreserva para ela. Como que ela lida com ela mesma? Embora o subconsciente espera que as pessoas cuidem de suas próprias necessidades de autopreservação, raramente elas são capazes de impedi-los de forma direta. Por isso, elas se sentem como mártires, sabe? Se sente assim, nossa, eu sou a salvadora, eu faço tudo mesmo, eu sou a mártir. Mas não é. É inconscientemente ela está sofrendo. Elas acham que os outros lhe devem uma paga por seu serviço, como se quisessem, como se tivessem direito a qualquer coisa que precise por ter feito tanto pelo mundo. Sabe aquela pessoa que faz para as outras pessoas e depois ela diz: ninguém faz nada por mim, porque eu faço para todo mundo. E por que vocês não fazem por mim? Mas na maioria das vezes ela pede no momento errado ou até mesmo ela quer uma troca que não tem nada a ver, porque quando a pessoa quer uma troca emocional, quando ela inconscientemente não está bem emocionalmente, tudo que ela quer da pessoa não é um objeto físico, não é bens material, mas sim ela suga da outra pessoa emocionalmente. Ela quer um carinho que às vezes a pessoa não pode dar naquele momento. Ela quer presença, ela quer um cuidado que é fora do comum e que a outra pessoa do outro lado também tem a sua personalidade. Então, como que você vai lidar com uma pessoa com uma personalidade assim, se a sua personalidade tem outras sombras, né, que entra em conflito? E isso traz muito conflito com outras pessoas, que é o que vamos falar mais à frente, sobre essa pessoa no relacionamento. Mas a pessoa com eu, ela sofre muito. Portanto, pessoas com esse desequilíbrio emocional, sim, gente, ela está sofrendo e sofrendo muito, porque é um sofrimento interno, é um sofrimento emocional. E à medida que a ansiedade aumenta, para se autopreservar, ela tem uma tendência de reprimir os sentimentos e impulsos. Elas podem tornar-se presunçosas e vangloriar-se.
sabe? Começa a vangloriar do seu sacrifício, sente-se cada vez mais no direito de fazer tudo aquilo que julgue em compensar suficientemente o seu sofrimento. Então ela começa a se fazer de vítima, se vangloria e depois começa a se fazer de vítima. Ela vira a vítima. E as pessoas que estão em volta acabam até sofrendo, acabam até se sentindo culpada. Poxa, como essa pessoa tadinha, ela fez tudo por mim, eu não estou fazendo nada por ela. Será? Será que ela não está sendo vítima inconscientemente da falta de amor que ela própria sente? Ela não tem um contato com o eu dela, entende? Ela se autopreserva, mas de uma forma que traz sofrimento para ela. E aí ela acaba dizendo, eu não preciso de ajuda de ninguém. Aí, por um outro lado, ela diz, ninguém liga para as minhas necessidades, mas também ninguém tá nem aí para mim, sabe? Fica dois lados. Elas passam a recorrer cada vez mais à manipulação emocional, levando os outros a sentir-se culpado pelo sofrimento dela. Manipuladoras. E na autopreservação ainda, essa pessoa se torna com presunçosos e cai no extremo da negligência. Começa a abusar do próprio bem físico. Ela abusa do bem-estar físico dela própria. E com mentiras, ela não está sentindo, mas ela quer se fazer a vítima, então ela começa a se negligenciar, a abusar, sabe? Fazer coisas que vai fazer ela ficar doente para que a outra pessoa sinta pena. E isso tudo acaba surge distúrbio psicossomático, porque somatiza isso, começa a somatizar e vira distúrbios, né? E acaba tendo sinais de hipocondria, né? A supressão de necessidades emocionais ou sentimentos de agressividade podem vir criar problemas de saúde real para essa pessoa. Então, se você que está me assistindo conhece alguém, ou você sente às vezes, sabe? Ai, o frágil, meu Deus, ninguém liga para mim, sabe? Começa a se sentir frágil, ajuda todo mundo, mas sente que ninguém está nem aí para você. Cuidado, porque você pode trazer com esse aspecto inconsciente, porque é inconsciente que você faz isso, só que você pode trazer um problema sério para você, e um problema sério de saúde mesmo. Essas pessoas na vida social, como que elas convivem no social? Falando dos desequilíbrios do aspecto de personalidade do bajulador, né? De uma das personalidades do emocional. Nós temos 9 personalidades. Durante o dia, nós oscilamos nessas 9 personalidades, porém nós temos uma personalidade que é predominante. No mental, a gente tem uma predominante, no emocional e no físico. Então, as 9 personalidades faz parte da nossa vida. Tudo isso que eu estou passando aqui nessa aula faz parte da nossa vida, são coisas que podem estar no nosso inconsciente, nos fazendo mal, e nós nem sabemos que isso está nos trazendo constrangimento e até situações desnecessárias. Na vida social, né, essas pessoas correm o risco de ser extremamente paternalista, destacando constantemente, né, faz muitas boas ações, exige muito reconhecimento, ela faz boas ações, mas ela exige reconhecimento, ela não espera o reconhecimento, ela já exige o reconhecimento. Já viu aquela pessoa que fala, você nem falou nada, né? Eu fiz isso aqui, olha, você nem falou nada. Talvez a pessoa ainda ia falar em um outro momento, ou até estava preparando uma surpresa, mas ela vai e já começa a buscar o reconhecimento. E aí ela começa a falar, onde vocês estariam se não fosse eu aqui? Se eu não tivesse aqui, não teria acontecido nada disso. Então isso é um aspecto de personalidade.
quando está em desequilíbrio, pode sim trazer problemas sérios na vida social, no relacionamento e também para ela própria. Por quê? Porque as nossas ações, né? Nós temos consequências das nossas ações. Quando tomamos atitudes inconscientes, corre-se o risco de tomar atitudes que não são bem-vindas para a nossa vida naquele momento. E aí acabamos pagando o preço. Da mesma forma, podem mostrar-se boazinhas. São pessoas que mostram boazinha, descobrindo os erros daqueles que estimam para mantê-lo em seu poder e assim tê-los por perto. São pessoas que às vezes descobrem alguma coisa do outro, um erro, e aí ela fala: agora, olha, você vai ficar aqui, eu não vou contar nada para ninguém, mas ela fica ali sugando emocionalmente a outra, né? Mas aí por quê? Porque ela pensa: agora eu tenho fulano aqui na minha mão, vai me dar tudo o que eu quero. E voltando, não é financeiro, não é material, é tudo o que ela quer, mas é em questão de amor, é de carinho, é emocional. Então se torna um sugador emocional. Como ela é no relacionamento, o que traz o desequilíbrio quando essa personalidade está em desequilíbrio no relacionamento? O que traz os problemas no relacionamento? Ela tem ânsia de intimidade. É uma pessoa que gosta muito de intimidade. E à medida que a ansiedade quanto ao desejo que os despertam aumenta, o desejo que desperta nela é o desejo de ser amada. Ela quer muito ser amada. E quando ela tem essa ansiedade de querer ser amada, ela começa a perseguir o outro. Começa a virar uma perseguição. Aquele amor, aquele relacionamento que era bonito, passa a ter problema, porque a pessoa persegue o outro. Ela quer ficar muito íntima, né? Então vira já uma perseguição e causa até um perigo, né? Essas pessoas começam a fazer pressões e exigência, não aceitam não como resposta. Já percebeu relacionamentos que se tornam relacionamentos perigosos? Por quê? Se você tem um relacionamento com uma pessoa que tem essa personalidade e está em desequilíbrio, é um perigo, porque ela não aceita o não como resposta. E isso é inconsciente, porque ela tem um sofrimento interno que faz ela agir daquela forma. Então, ela pode agir até ao extremo. Se o desequilíbrio for muito grande, ela vai ao extremo, mas ela não aceita perder a outra pessoa. Né? Mesmo que ela possua afeição para o outro, tá? Mesmo que ela tenha amor, que ela tenha afeição, que sente próximo bastante, mas ela tem ali aquele excesso de ciúme, de possessividade, de superproteção. E isso tudo é o medo de perder o objeto do seu desejo. Porque quando essa personalidade está em desequilíbrio, ela faz do outro o objeto do desejo dela. Então se torna um relacionamento muito ruim, né? Se torna um sofrimento e se torna até perigoso. Vamos fazer um resumo desse desequilíbrio, né? A autojustificação, a manipulação. Pessoa manipuladora. Elas temem estar afastando de si e dos outros o que de fato pode ser verdade. Tentam despertar a piedade alheia para substituir o amor e manter as pessoas na sua dependência, para impedir que se afaste. Então, olha o nível que chega esse desequilíbrio de personalidade. Né? Ela acaba substituindo o amor por dependência. Né? Ela ama tanto que ela perde o controle desse amor. E aí ela começa a ficar dependente daquela pessoa. E isso é perigoso, né? A pretensão, pessoas muito pretensiosas, né? Desesperada por amor, que começam a buscar a obsessividade, julgam-se no direito de ter o que quer e chegando a atuar na necessidade de afeto das formas mais impróprias e perigosas. Então elas vão para uma forma imprópria, umas formas muito perigosas, simplesmente para estar ali com aquela pessoa, elas são pretensiosas.
né? Outro desequilíbrio muito desagradável é a vitimização. Elas se vitimizam, se tornam vítimas, se fazem de vítima para deixar a outra pessoa com a consciência pesada, para deixar a outra pessoa sentindo mal, e aí sim a outra pessoa vai dar amor para ela, só que não é aquele amor que a pessoa tem para dar. Ela quer uma bajulação, ela quer sufocar a pessoa, ela quer que a pessoa faz tudo aquilo que ela quer. Você tem que fazer isso, isso, é assim que essa personalidade em desequilíbrio age dessa forma. Então, outra coisa, opressão. Opressão, a percepção de que foram egoístas ou fizeram alguém sofrer é insuportável para eles. Elas ainda sofrem por perceber que fez alguém sofrer. Pensa esse desequilíbrio. A pessoa faz a outra sofrer e depois ela sofre. Já viu o caso da pessoa que ela fala coisas absurdas e depois ela chega e pede perdão? Aí você não entende, fala, meu Deus, como assim? Ai, você me perdoa, eu estava nervosa. E, sabe, fica aquela assim. Então, vai oprimindo. E isso no relacionamento, isso acaba com o relacionamento. Se você tem um relacionamento com alguém, sente que você tem essa personalidade em potencial, busque o equilíbrio. Busque maneiras de equilibrar isso, porque tem os pontos fortes da personalidade, onde você pode substituir por esses pontos negativos, por essas sombras, trazer luz para essa personalidade para que não acabe com o relacionamento. Elas obrigam a pessoa a interferir em qualquer coisa para cuidar dela, deixar de cuidar da própria vida para cuidar da vida dessa pessoa, porque ela se coloca como assim, você é o responsável pelo meu sofrimento. Então, é uma personalidade muito difícil quando está em desequilíbrio. E posso falar, é a personalidade que mais sobressai. É a personalidade que mais tem no mundo, são essas personalidades. Então, fica de olho, se você tem esse aspecto de personalidade alta, é uma pessoa que gosta muito de ajudar todo mundo, não sabe dizer não, entenda, o seu não falar, o seu não dizer não pode estar atrapalhando você e outras pessoas. Então, ao invés de você prejudicar a pessoa dizendo não, você vai prejudicar falando sempre sim, mas depois querendo em troca esse amor, essa suga emocional da pessoa. Então aqui eu vou deixar o sinal de alerta para essa personalidade, né? Os sinais de alerta, agradar as pessoas. Se você sente que você é uma pessoa que gosta muito de agradar os outros, se você gosta muito de fazer tudo para os outros, até se prejudica para ajudar os outros, cuidado, fique de olho e vamos equilibrar essa personalidade. Ou ao contrário, se você convive com uma pessoa que quer muito te agradar, te bajula muito, essa pessoa ela tem essa personalidade. Não julgue, mas olha para ela com outro olhar. E às vezes, mesmo quando ela fizer algo que vai te agredir, você já vai saber. Agora, depois dessas aulas, você já vai saber. Não é a personalidade dela. Ela está querendo que eu me dou mais e eu não vou me doar mais do que eu posso. Então você também consegue lidar com essas pessoas com mais facilidade, né? Elas têm demonstração forçada de amizade, até o excesso de solitude para promover o bem-estar dos outros, passando pela generosidade exagerada, pela bajulação ostensiva. Bajula mesmo, sabe? Aquela pessoa faz, ela deixa de viver a vida dela, ela deixa de comer algo para dar para outra pessoa. Mas tudo isso porque no fundo, ela está precisando de amor, ela sente falta, ela está precisando não, ela sente falta de amor. Ela é uma pessoa que sente muita falta de amor. E esses efeitos são inconscientes, né? Soberba, uma indisposição para reconhecer a própria mágoa, elas não reconhecem essa mágoa.
É incrível como que essas pessoas com esse aspecto de personalidade não reconhecem que eles são assim. Eu sou treinadora comportamental e eu vejo muito isso. Lidar com uma pessoa com essa personalidade, ela não aceita. Ela sempre justifica. Para a gente que é analista, na aula, ela justifica e ela diz: não, eu faço isso porque eu sou assim, eu não tenho esse problema, eu sou muito boa mesmo. Ah, eu preciso dizer não, mas eu não sei dizer não. Sabe? Ela se faz de vítima mesmo. Eu ajudo todo mundo. É incrível como que elas têm essa dificuldade de reconhecer que essa é a própria incapacidade dela. Ela não admite a gravidade do sofrimento, a carência, o vazio. Ela não admite que ela tem esse vazio. Por causa da soberba, carregam uma mágoa do mundo, mas esquecem as suas próprias mágoas. E aí ela sempre diz: eu estou bem aqui para cuidar de você. Não preciso de ninguém, eu estou aqui, eu posso cuidar de você. Mas no fundo, elas estão magoadas com o mundo. E você pode ajudar alguém, né? Quando você conhece alguém com esse aspecto de personalidade, no trabalho, na família, no dia a dia, você pode sim ajudar através da percepção. Isso pode trazer distúrbios, hipocondria. Então, você pode ajudar alguém quando você vê essas pessoas passando por esses tipos de distúrbio, fique de olho, pode se tornar um hipocondríaco, né? A somatização, né? Os distúrbios alimentares, também elas podem ter problemas graves com assédio sexual. Então, olha, ajude alguém. Se você vê alguém, não julgue, mas sim, diz a ela, hein, tem como se equilibrar, tem como você se treinar a ser uma pessoa com uma personalidade em equilíbrio. Você aproveitar os pontos fortes da sua personalidade e olhar para essa sombra da sua personalidade com amor e deixá-la ela, né, ali no cantinho dela, porque a gente não vai mudar, mas quando a gente conhece o que são esses aspectos de personalidade, a gente aprende a lidar mais com isso, né? E essa somatização, né, que eu estava falando que a pessoa pode ter, é que ela inventa que está doente, né? Ela começa a se fazer de vítima, diz que está sentindo dor, diz que está sentindo uma coisa, e isso somatiza, porque ela traz essa energia para ela e acaba, sim, virando uma doença. Né? Ou se o seu comportamento ou de alguém que você conhece descrevem essas advergências, por um período longo ou mais recomendável, busque um aconselhamento, né? Uma terapia ou algo do tipo, ou uma analista comportamental, busque ajuda, porque esses aspectos de personalidade em desequilíbrio acaba influenciando muito no resultado, tanto na vida da própria pessoa quanto na vida de quem está em torno. Umas dicas valiosas que eu vou deixar aqui é: conheça-se, não se preocupe tanto em agradar os outros, né? Não tenta tanto agradar os outros. Procure olhar para dentro de você e ver se der mais amor. E você não precisa estar sendo bajulado por ninguém para ser amado. Você pode se auto-amar através da ativação da sua essência. Você sim traz o seu amor próprio, o amor divino que há em você. Né? Abra o olho, conheça o verdadeiro afeto das pessoas. É outra dica. Fique de olho. Veja quem é que está sendo afetuoso ou quem está sendo bajulador. Fica de olho para que você não venha ter problemas, né, no futuro. É preciso dizer não, né? Às vezes é necessidade, a gente tem a necessidade de dizer não. Então, diz não quando for necessário. A soberba é não pecar pela adulação, até mesmo porque cada um tem a sua personalidade. É isso que eu ia dizer. Cada pessoa tem a sua personalidade. Não adianta querer bajular outra pessoa, porque não vai dar certo. Não vai dar certo,
porque cada um tem sua personalidade e tem pessoas de personalidade que já é ao contrário disso tudo, que quando está em desequilíbrio também não é bom. E eu vou falar, eu ainda tenho mais aulas, essa é a nossa segunda aula sobre o desequilíbrio de personalidades. Eu ainda vou trazer mais 7 aulas falando desse desequilíbrio. Então, se você chegou até aqui, eu agradeço você por estar aqui comigo. Deixa aqui embaixo o seu comentário, se você conhece alguém, se você já passou por alguma dessas situações de estar com alguém que te bajulou, mas na verdade ela estava precisando de amor próprio. Deixa aqui seu comentário para a gente trocar ideia. Deixa também o seu like e se inscreva no canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí no canal. E eu vou deixar aqui uma mensagem, né? Quando consegue recordar sua natureza essencial e o estado divino, percebemos a presença onipotente do amor, da força que há literalmente e nada precisa obter de ninguém. Podemos sim dizer que nossa missão na vida não é amar, mas sim viver o amor.